Olá, minha gente! Hoje eu estou aqui para trazer mais uma aula prática para você com um exercício que pode ser bastante interessante para você refletir sobre para onde está indo o seu tempo. O exercício se chama Uma Semana na Minha Vida. E a ideia é que você possa se dar conta de como está a distribuição do seu tempo nas diferentes áreas da sua vida. Por que isso é importante? Por que isso pode te ajudar com a sua organização pessoal e com a sua sensação de produtividade? Porque é uma forma de você ressignificar as atividades que você está fazendo e você compreender a dinâmica do seu dia a dia, entender o que exatamente você está fazendo, se você está fazendo isso de maneira intencional, como uma escolha, ou se isso está acontecendo também de uma forma que você não está se dando conta, o que é muito comum. Vamos para o exercício então, que eu acho que vai ficar mais claro. Eu vou te mostrar aqui então. Então aqui é uma tabela em que você vai distribuir o seu tempo. Então aqui tem as necessidades básicas: sono, alimentação, higiene, deslocamento. E aqui tem os setores da vida: trabalho, intelecto, físico, espiritual, familiar e lazer. Essas áreas, elas estão aqui um pouco para padronizar para o exercício, para que a gente possa falar aqui a mesma língua. Mas na prática você pode ficar à vontade para ajustar de acordo com o que você costuma realizar. Esse exercício particularmente eu não tenho a opção de você baixar, mas eu acho que é uma tabelinha que você consegue fazer aí anotando no seu dia a dia. Mas se vocês tiverem interesse, pode colocar aqui nos comentários que a gente se fala e eu acho um jeito de mandar para você no privado, combinado? Vamos lá. Em termos de preenchimento, é importante que a gente vá pensando sobre uma semana. Por que sempre uma semana? Porque é uma unidade que te dá uma clareza maior de para onde está indo o seu tempo e porque a gente costuma repetir algumas atividades, mas não diariamente. E principalmente final de semana, que é quando as coisas saem um pouco do que você está acostumado. Então, é importante que você acompanhe suas atividades por uma semana para conseguir fazer um preenchimento mais próximo da realidade, certo? Na maioria das vezes, nos meus processos de consultoria, eu sugiro que antes do preenchimento, as pessoas façam um registro semanal. Então, começa registrando diariamente quais as atividades que você realizou e aí depois tenta preencher essa tabela com a distribuição, né? O quanto tempo foi para cada atividade. Ah, Alice, mas vou precisar cronometrar as atividades? Não, não precisa ser algo assim tão concreto. Pode ser algo mais a mais alto nível, sabe? Então, eu acho que eu gasto tanto tempo, eu acho que eu gasto tanto tempo. É dessa forma que você costuma fazer. Se você tiver dificuldade, você pode também usar uma tabelinha para ir anotando, levando em consideração as 24 horas do dia. Algumas pessoas gostam de fazer assim, porque se sentem um pouco mais à vontade para entender e ganhar um pouco mais de concretude da distribuição do tempo. Mas não é necessário. Eu, às vezes, até prefiro que a pessoa não siga assim, um padrão tão definido de hora tal, fiz isso, hora tal, fiz aquilo, justamente para poder você entrar em contato com o quanto você tem clareza da percepção da passagem do tempo para você, sem precisar estar cronometrando isso, percebe? Para a gente colocar aqui em linhas gerais para preencher, para você entender a dinâmica desse exercício, eu vou colocar dados fictícios, certo? Então, vamos supor uma pessoa que costuma dormir de 7 a 8 horas por dia. Então, a gente vai preenchendo aqui, mais ou menos, a quantidade de horas que ela dormiu. Vou botar aqui no final de semana, essa pessoa se dá um pouquinho mais de tempo para dormir, enfim. Alimentação, vou colocar aqui como se fosse 2 horas por dia, levando em conta almoço, café da manhã e jantar. E aí, higiene, vou colocar aqui mais 1 hora. E de deslocamento, vamos supor que essa pessoa tenha por dia também 1 hora de deslocamento. Perceba que conforme você vai preenchendo, essa aqui especificamente, né, que é a planilha que eu uso com os meus clientes na consultoria, vai se dando um total semanal de horas. E aí você consegue ter uma noção de percentual para o total da semana. Esse horas possíveis é o total de horas em uma semana. E aí a gente consegue ver que essa pessoa, por exemplo, dessas 168 horas, 58 são gastas com sono, então 35% do dia está associado ao sono, certo? Da semana, né? Está associado ao sono. Então é mais ou menos assim que você vai tendo uma noção de como é que está a distribuição do seu tempo. Então, só aqui a gente já vê que 50% do tempo da semana está
distribuído para as necessidades básicas dessa pessoa fictícia que a gente está colocando aqui. E aí essa pessoa pode ir colocando, são 8 horas por dia de trabalho, sábado e domingo não trabalho, não. A última semana, vamos supor, essa pessoa trabalhou aí umas 4 horas no final de semana. De intelecto, aí pode ser estudo, isso vale porque algumas pessoas não têm o trabalho, têm o estudo, mas pode ser também porque é um momento de você se desenvolver também, né? Seja profissionalmente, seja nas demais áreas da sua vida. Então, sei lá, 1 hora por dia eu tiro para poder fazer uma leitura, alguma coisa do tipo, e acaba que no final de semana eu fico mais tempo. Então, aí vamos ver exercício físico, né? Com cuidados com o corpo e tal. Então, pode ser que a pessoa coloque aí que faz, vou para academia 3 vezes por semana, não vou todos os dias. Então, espiritual pode ser alguém que tem ali, tira meia hora por dia para poder fazer, e aí é importante que se coloque, né, a distribuição também levando isso em consideração, então 0,5, que é meia hora, certo? Aí pode ser, por exemplo, que essa pessoa, sei lá, no domingo ou tira um tempo maior, vai ser 1 hora e meia, porque tem culto, tem alguma outra coisa que é realizada, um encontro da religião, alguma coisa do tipo. E aí familiar, e aí coloca aí mais 1 hora e meia, digamos. E o lazer é algo que, digamos, essa pessoa só assisto ali um episódio da minha série aí por dia, e no final de semana eu fico um pouquinho mais. Ali se passou das 24 horas. Eu fiz de propósito, calma. O que é a ideia daqui a gente vê? Conforme você vai preenchendo, você está mais preocupado no preenchimento com a sua sensação do tempo, da distribuição do tempo. Como você percebe essa passagem do tempo. E aí, quando você vai se dar conta do total, pode acontecer tanto de dar horas a mais quanto dar horas a menos. Então, vou até fazer essa simulação aqui, tirando esse lazer durante a semana, em menos de 24 horas, né? Eu preenchi com menos de 24 horas. O que eu fiz, né, nessa 1 hora que não está aparecendo aqui? Para onde foi meu tempo? E aí, em cima disso, que começam as reflexões, e por isso essa ferramenta é tão interessante. Pode ser que você tenha generalizado, colocou aqui que você fica 8 horas trabalhando, mas na prática você fica um pouco mais do que isso, e aí esses minutinhos vão sendo tomados. Pode ser, na verdade, que você esteja fazendo mais na hora do exercício físico, ou que esse deslocamento está maior do que essa 1 hora, e você não está se dando conta dessa perda, né, do deslocamento. Pode ser que a alimentação nesse dia tenha durado mais do que algum outro dia, porque, sei lá, você precisou fazer toda a comida da semana na segunda-feira, não sei. Alguma coisa especificamente pode ter feito você ficar com essa sensação de que o tempo está menor. Essa 1 hora foi diluída nas outras atividades que você arredondou. Isso pode acontecer também. E no final de semana é muito comum também que a gente costume achar que, nossa, como assim deu mais, né, tempo do que as 24 horas por dia? Porque a gente fica com essa sensação de que a gente conseguiu fazer mais coisas ou que o tempo passou muito rápido. Então, é natural também que passe do tempo. E uma outra coisa que é super importante da gente falar aqui, porque acontece muito e que é uma dúvida comum das pessoas que estão preenchendo esse exercício, é pensar, Alice, mas tem situações em que são as duas coisas. Então, sei lá, o tempo que eu tô com a família é também o tempo do meu lazer. Então, por isso eu dupliquei. Tá aqui 4 horas, porque, na verdade, eu fiquei 4 horas dedicada à família fazendo uma atividade de lazer. Então, é como se você duplicasse o tempo. Para esse exercício, a gente não contabiliza assim. Você vai ter que perceber dessas 4 horas que você ficou, sei lá, vamos supor que foi dar um passeio em família. E foi super agradável, você percebeu que foi uma atividade de lazer. É você perceber dessas 4 horas, se essas 4 horas de fato foram designadas para a família e lazer ao mesmo tempo. Ou se dentro dessas 4 horas teve um momento que você sentiu mais como lazer e que outros momentos, por exemplo, você se sentiu mais como uma responsabilidade ali com as crianças, ou teve alguma intercorrência e você precisou se dar conta e cuidar do que estava acontecendo, ou precisou fazer alguma coisa, preparar alguma coisa que não era tão lazer assim. Então, é você tentar entender daquilo que foi feito, o que de fato você considera que é família e o que de fato você considera que é lazer. Você pode chegar à conclusão de que 2 horas foram de atividades de fato de lazer e 2 horas foi mais aquele contato com a família. Pode ser que você chegue à conclusão de que dessas 4 horas,
2 horas foram, na verdade, consideradas trabalho para você, ou esforço físico, porque você, sei lá, fez um passeio em que você teve que escalar uma montanha, por exemplo, né, fazer uma trilha, e que boa parte desse tempo foi fazendo essa escalada e você desesperado ali tentando subir, fazendo exercício. E nem tanto ali o curtir a família necessariamente, e o lazer em si foi só quando você chegou lá em cima e viu a vista. Aí a gente entra na graça desse exercício, que é o significado daquela atividade para você. O que cada atividade que você faz no seu dia, a que área está relacionado, entende? Como você interpreta, o que ela significa para você. E é bem interessante fazer isso, porque muitas vezes a gente acha que está dedicando mais tempo a uma área da vida do que de fato está na realidade. E ao contrário também, acha que está se dedicando pouco, e aí quando a gente percebe, nossa, mas bastante tempo que eu estou me dedicando a isso, achei que a percentual ia dar menor. E aí é legal quando a gente começa a olhar para isso. Vou só corrigir para a gente ficar com as horas certinhas, tá? Nesse caso, a gente consegue ver como é que está a distribuição do tempo total. Então, a gente consegue saber quais são as áreas que estão maiores ou menores, por exemplo, por aqui. E aí a gente pode entender o quanto que isso daqui faz sentido para você ou não, certo? Então, uma coisa que pode ser legal de você fazer é você, por exemplo, criar um gráfico para você poder visualizar isso. Fiz o gráfico aqui, então, para vocês, para a gente ter uma noção de como é que estaria a distribuição. Eu acho que ele é bem legal, porque a gente consegue ver visualmente, né? Então, a gente consegue ver que a maior parte do tempo dessa pessoa está sendo dedicada, de uma semana, está sendo dedicada ao trabalho, que é 34,8%, mais até do que o tempo de sono, que costuma ser o maior, normalmente, 30%. Depois viria a alimentação, depois viria familiar, o tempo com a família, e depois empatado higiene, deslocamento, físico e intelecto. E então espiritual com um tempo um pouco menor, certo? O que ajuda a gente a entender, então, quando a gente olha esse gráfico? Como está a distribuição do tempo de uma semana. Algumas pessoas costumam achar que, por exemplo, trabalham muito e mais do que deveriam, e aí, na hora que olha aqui, se surpreende, às vezes, de ver que o familiar ele está quase equiparado. Não é esse caso aqui, mas em algumas situações isso acontece. Então, você começa a perceber que talvez a sua percepção do tempo ela esteja um pouco desassociada, né, à realidade. E aí você começa a se atualizar com relação a isso. Ou a ressignificar os tempos que você está usando. Então, não significa necessariamente que você precisa mexer ou mudar exatamente a proporção, né? Não tem certo e errado. Tem o que funciona para a sua realidade. Se você está insatisfeito com a distribuição do seu tempo, ou quando você olha para o seu gráfico, você começa a achar que aquilo está indo contra o que você gostaria para a sua vida, você pode começar, então, a fazer as coisas de maneira mais intencional. E aí, quando você faz isso, fica mais fácil você conseguir encontrar o equilíbrio que você precisa. Lembrando que equilíbrio não significa a mesma quantidade de tempo distribuída entre cada área, tá? Equilíbrio tem a ver com a sensação de satisfação que você tem com a dedicação que você está dando a cada uma delas. Percebe? Então, esse é o exercício que eu quero propor para você, que você se acompanhe, que você se observe por uma semana e reflita sobre como anda a distribuição do seu tempo nas diferentes áreas da sua vida. E tente entender se essa distribuição está condizente com a realidade e condizente com a sua sensação com relação à satisfação em cada uma dessas áreas, para que você possa, então, a partir daí, promover mudanças, se é isso que você deseja. Combinado? Se você gostou desse exercício, deixa uma curtida nesse vídeo para eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo por aqui. Coloca aqui embaixo se você já tinha feito esse exercício, se você está animado para fazer. E se você já fez, me fala como foi essa experiência. Se você está aqui nesse canal, assistindo esse vídeo, gostou do conteúdo, dá uma olhada para ver se você já está inscrito no canal. Muita gente assiste os vídeos, se impacta com o conteúdo, gosta, mas não está inscrito ainda, então confere. Até porque ultimamente a gente tem assistido muitos vídeos no YouTube na televisão, então é legal que a gente veja se a gente está inscrito ou não, porque a sua inscrição, a sua curtida, o seu comentário, ele faz a diferença na minha produção de conteúdo e nas minhas métricas aqui no YouTube, para que esse meu conteúdo possa ser distribuído para cada vez mais pessoas.
Combinado? Te vejo então na próxima aula prática. Até lá!